Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Quero te desejar uma boa noite, que a graça do Senhor possa te alcançar esse dia. Nós temos vivido dias extremamente difíceis, mas o Senhor tem nos agraciado com a sua presença em todos eles. Assim como a palavra de Deus nos disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que tem trago certeza, esperança para o nosso coração. Mesmo em dias difíceis, em dias de dificuldades, a palavra de Deus também nos diz em Filipenses que quando nós entregamos diante do Senhor todas as nossas angústias, ansiedades, falta de fé muitas vezes, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é o que guardará o nosso coração. E o meu convite para você essa noite é para que você possa derramar diante do Senhor o seu coração, crendo que Ele é aquele que vai guardá-lo em paz, em segurança, em esperança, mesmo em meio aos dias difíceis. Se você crê nisso, eu te convido agora a fechar os seus olhos. Vamos levar as nossas vozes e corações diante de Deus em oração. Amém. Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Deus, porque mais um dia, ainda que online, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos aqui como irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, para louvar o seu nome, para fazer a nossa declaração de fé, dizendo que o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom em todo o tempo. Senhor, essa é a nossa declaração essa noite. Cremos no teu amor infinito, cremos no teu amor eterno. Cremos, Deus, que o Senhor nunca perde o controle de nada. Cremos que o Senhor é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E, Senhor, nós estamos aqui para isso essa noite. Pedimos que o Senhor tome os nossos corações, as nossas mentes, que nós possamos nos entregar diante do Senhor essa noite em adoração e ouvirmos a Tua palavra com os nossos corações abertos, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, Pai. Cante comigo. Antes de eu falar, Tu já cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Jesus. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim naquela cruz. Oh, Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante,
traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode cantar isso? Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quão grande é o teu amor, Jesus. Imensurável é o teu amor. Quão alto, quão profundo, quão imenso é o teu amor. E nada vai nos separar, nada pode nos separar do teu amor. Não é altura, profundidade, o presente ou o porvir. Não é a morte ou a vida, anjos ou principados, nada vai nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, nada pode nos separar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Quero te convidar nessa noite a você separar aí o seu momento, o seu espaço de oração, de gratidão e intercessão. Eu sei que você provavelmente tem muitos objetivos de gratidão ao Senhor e muitos objetivos de petição também. Eu só queria te lembrar que o seu Deus é um Deus que está vivo. Ele não está feito numa imagem, feito numa estátua. Ele não é um Deus que está parado lá, tem ouvidos mas não ouve, boca mas não fala. Ele está agindo, Ele está ouvindo, Ele está fazendo. E eu quero te convidar nessa noite com isso no seu coração, com essa fé no seu coração, sabendo que Ele é o Deus que nos socorre, Ele é o Deus que está conosco no meio das dificuldades, Ele é o Deus que sustenta o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo todos os dias. É com esse pensamento, com essa ideia dentro dos nossos corações, com essa fé dentro das nossas vidas, que eu quero te convidar a orar, agradecer e pedir ao Senhor nessa noite, como Ele nos ensinou a fazer. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é o Deus que está conosco o tempo todo. Nós queremos te agradecer, Pai, porque em meio às angústias, em meio às tribulações, em meio à tristeza, o Senhor é o Deus que nos socorre. Nós queremos te agradecer por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, Senhor. E queremos te agradecer porque em meio a todas as dificuldades, o Senhor está lá conosco para nos ajudar, para nos sustentar, para nos socorrer, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, que não evitou a cruz
para me salvar, para nos salvar. Muito pelo contrário, o Senhor tomou a cruz sobre os seus ombros e foi lá por minha causa, mesmo eu não merecendo, mesmo nós não sendo merecedores, Senhor. Nós temos motivos de sobra para te agradecer nessa noite, Pai. Obrigado pelo teto que nós temos para morar, obrigado pela comida que o Senhor coloca na nossa mesa, obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos companheiros de ministério. Sem o Senhor, nada disso seria possível, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, apresentar as nossas petições a Ti, Senhor. Nós queremos apresentar os nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, que estão precisando, ó Deus, de um socorro no corpo, de uma ajuda, Senhor, física. Nós declaramos a cura nessa noite. Nós queremos, ó Deus, orar e pedir pelos nossos irmãos que estão tristes, Senhor, por algum motivo. Nós queremos pedir para que o Teu Espírito Santo, a Tua alegria, Senhor, invada os nossos corações nessa noite. Invada as nossas casas, Senhor, em cada canto dos nossos corações, que seja preenchido pelo Teu infinito amor, Pai. Nós queremos apresentar, Senhor, as nossas petições e Te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom e sempre o Senhor é bom, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já vamos para o momento da palavra. Enquanto eu me arrumo aqui, eu quero pedir para você abrir em 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro Crônicas, capítulo 13. É um capítulo bem curto de Crônicas, então nós vamos ler ele inteiro. 1 Crônicas, capítulo 13. Diz assim: logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estáis de acordo e se é a vontade de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco, e voltemos a trazer a nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-amate, para trazerem de Kiriate Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriate Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome Yahvé é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exaltando, cantando e dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá. E até os nossos dias, aquele local é conhecido como Pérez Uzá, a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Nós estamos além do livro de Crônicas, nós passamos
até agora e chegamos no livro de Reis, 1º e 2º Reis, e nós entramos no livro de Crônicas. Se você está lendo a Bíblia numa sequência dos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números até aqui, você vai pensar que a Bíblia está repetindo a história de novo. Você vai ver a história de Davi. A gente acabou de ler a história de Davi no livro de Reis, e agora a gente está lendo ela de novo em Crônicas. E parece uma repetição. E às vezes a gente tem a sensação de que quando nós precisamos ler algo de novo, é porque aquilo é passável, vamos pular essa parte, a gente já leu isso daqui, mas não é isso. Se Deus colocou a história 2 vezes lá, é porque realmente ela tem alguma importância. O livro de Crônicas, segundo a tradição histórica, diz que provavelmente quem escreveu esse livro foi Esdras. O povo, para quem lembra lá, Neemias reconstruiu os muros, Esdras estava refazendo o templo, e Esdras estava reescrevendo os livros históricos para poder trazer para o povo. Os livros, a história, tudo tinha se perdido quando eles foram atacados pelos povos inimigos. Então Esdras estava reescrevendo tudo de novo e colocando tudo no lugar. E agora, nesse momento, o livro de Crônicas, Esdras está relembrando o povo da história. Aqueles meninos que nasceram no exílio, eles não tinham conhecimento da história plenamente como ela era. E Esdras foi lá buscar essa história e colocar no livro de Crônicas, para que eles pudessem retomar os princípios de Deus, saber de onde eles vieram, saber da sua genealogia. Para vocês terem uma ideia, do capítulo 1 ao capítulo 9, para quem aí já teve a experiência de ler a Bíblia de capa a capa, você vai perceber que vem aqueles nomes seguidos. E fulano gerou ciclano, e ciclano gerou beltrano, e foi assim, indo. A gente tem 9 capítulos de genealogia em 1 Crônicas. Um desafio para a gente ler. Isso é importante porque o povo precisava saber de onde eles tinham vindo. E Esdras está trazendo isso para o povo, trazendo isso de novo para aquela nação que estava retornando, que estava sendo reconstruída depois do exílio. E ele traz essa história de Davi, no capítulo 13, uma das histórias mais marcantes do livro de Crônicas, onde Davi reúne os líderes do povo, os líderes de Israel, e fala assim: olha, nós precisamos trazer a arca para Jerusalém. Então, eles pegam um carro de boi, eles mandam fazer um carro novo, bonito, para colocar a arca em cima. E aí eles, no meio do caminho, os bois tropeçam, e para a arca não cair, tenta segurar a arca e morre ali. Quando a gente olha esse texto, e quando a gente se aprofunda no que o Senhor quer trazer para nós, para as nossas vidas, a gente percebe que estava tudo errado. Tudo estava sendo feito errado. Vamos começar. A primeira coisa, Saul tinha abandonado a arca. A arca foi capturada pelos filisteus, ficou 7 meses nas mãos dos filisteus. Depois, os filisteus devolveram a arca para o povo de Israel. E a arca ficou 20 anos sem ser consultada. A arca é o símbolo da presença de Deus. A arca era o ponto pelo qual Deus permitia ser clamado ou consultado pelo povo. Quando o povo tinha alguma dúvida, ou quando o rei tinha alguma preocupação, ele falava com o sacerdote ia até onde a arca estava, clamava a Deus, pedia a Deus, e Deus respondia para ele na presença daquela arca. Então a arca tinha um simbolismo da presença do próprio Deus. Quando o povo fica 20 anos sem consultar Deus, sem buscar a presença de Deus, tinha alguma coisa errada nisso. O erro começa em a arca estar distante do povo por 20 anos. Depois, num movimento desesperado, quando Davi percebe que eles não podem ficar sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem a arca, Davi pede para os homens irem buscar a arca de qualquer jeito. A arca tinha sido feita, quem já viu uma representação da Arca da Aliança, ela tinha
aquele suporte onde os levitas carregavam a arca nos seus ombros. A arca não foi feita para ser carregada num carro, a arca foi feita para ser carregada nos ombros dos levitas. Mas eles estavam com tanta pressa para trazer a arca, era uma distância de mais ou menos uns 16 quilômetros da onde a arca estava para onde a arca precisava chegar, e eles simplesmente colocaram a arca em cima de um carro de boi, esqueceram tudo, talvez porque eles ficaram 20 anos sem a direção de Deus, sem estar próximo da arca, eles tinham desaprendido como se fazia. Então Davi e aqueles homens colocaram a arca em cima de um carro e foram caminhando desesperados, sem nenhum controle, sem nenhuma direção, sem seguir nenhum princípio. E no meio do caminho aquela arca cai e Uzá morre. Tem mais uma coisa errada, eles estavam fazendo tudo de qualquer jeito. Irmãos, quando eu leio esse texto, e eu sei que talvez você, se você ainda não ouviu, tem uma mensagem muito marcante. Você pode encontrar aí no YouTube, depois que terminar o nosso culto, se você quiser ouvir uma mensagem boa, pesquisa aí no seu YouTube, porque Uzá morreu. Se você já ouviu essa mensagem, você com certeza foi marcado na sua vida. A irreverência, a falta de comando, a falta de princípios em fazer as coisas. Quando a gente olha para esse texto, para essa história, para o que está acontecendo, e a gente pensa em para quem Esdras estava escrevendo esse texto, para o povo que estava voltando do exílio, a gente começa a entender a importância desse texto. Por que esse texto é tão marcante, não só para nós que lemos ele hoje, mas para os homens daquela época. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Depois que termina a genealogia de quem aquele povo é, a primeira coisa que Esdras se preocupa em escrever em Crônicas é como o povo precisava trazer a presença de Deus de volta para casa. Se aquele povo não tivesse sido instruído em como a presença de Deus é importante, talvez eles tivessem caído muito mais cedo do que eles caíram lá na frente. Irmãos, Esdras tinha uma preocupação, Deus tinha uma preocupação. A presença de Deus é fundamental para as nossas vidas. Para a nossa vida como cristão, para o nosso ministério, para a nossa família, para a nossa casa, nós não podemos nos permitir ficar um minuto sequer sem a presença de Deus. Aquele povo ficou 20 anos longe da presença de Deus, e só depois, quando Davi consegue trazer e unificar o povo de novo, eles resolvem trazer a presença de Deus para perto deles. E Saul tinha feito isso, tinha cometido tantos erros e estava tão perdido, simplesmente porque ele já não tinha mais a presença de Deus. Então o que fica para o nosso coração, e o que Esdras está querendo dizer para aquela geração que estava chegando num novo tempo, numa nova nação, era que a presença de Deus é indispensável. E nós estamos chegando numa nova geração de cristãos, uma nova geração de pastores, uma nova geração de famílias, e tudo que nós precisamos saber para as nossas vidas, e a primeira coisa mais importante, é que nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Moisés recebeu uma missão tão importante de Deus, de falar com o povo, de libertar o povo das mãos do Egito, e Moisés falou assim para Deus: eu só vou se a sua presença for comigo. Moisés teve êxito, Davi teve êxito, não foi um homem perfeito, mas no seu objetivo de vida, unir o povo de Israel, ele foi muito vitorioso, porque ele tinha a presença de Deus com ele. Quando nós ficamos muito tempo distantes da presença de Deus, às vezes a gente perde o tato, a gente perde a habilidade em como agir, em como proceder como cristãos. E aí a gente busca na nossa vida em fazer as coisas de qualquer maneira.
a gente perde o costume de ouvir a voz de Deus, a gente perde o costume de ouvir a direção de Deus. E quando isso acontece, nós tomamos decisões precipitadas, nós falamos coisas que nós não gostaríamos de falar, nós tomamos decisões, mudamos o caminho, a direção da nossa vida sem uma direção de Deus, e chegamos num lugar de infelicidade, um lugar onde não há paz. E isso é um problema para a nossa geração. Esdras está lembrando aquele povo de onde vocês vieram, e o Deus que precisa estar no meio de vocês, o Deus que é o Pai de vocês, o Pai dessa nação, o Criador de vocês. E o que fica de lição para as nossas vidas nesse texto é justamente isso. Nós não podemos nos permitir ficar longe da presença de Deus. E nós não podemos permitir que chegue a um ponto em que nós façamos as coisas tudo de qualquer jeito. Nós estamos hoje vivendo uma situação ímpar, um momento tão importante, tão diferente na humanidade, em que eu, mesmo estando aqui, sinto falta dos meus irmãos aqui nessas cadeiras, do louvor tocando com todos os seus instrumentos, com todas as suas vozes, do lugar onde a gente tinha a oportunidade de chegar e ter um ambiente tão preparado para a gente sentir a presença de Deus. E Deus prepara um momento específico para você, de ter a presença na sua casa. Hoje, a presença de Deus, se você depende só da igreja, desse espaço físico para receber a presença de Deus, muito provavelmente você não está tendo experiências com Deus. Então Deus separou um momento para que a presença dele esteja única e exclusivamente na sua casa, na sua vida, intimamente com Deus. Deus está querendo nos provar que nós não somos igrejas por essas paredes, nós não somos igreja por esse teto, por essa estrutura humana, nós somos igreja porque nós somos filhos de Deus, nós somos salvos, livres pelo sangue de Jesus, e somos filhos de Deus porque a presença dele está conosco. A Bíblia diz que a expectativa da criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação não espera as nossas músicas, a criação não espera o nosso conhecimento teológico, a criação espera a manifestação da presença de Deus na minha e na sua vida. E nós estamos neste ponto das nossas vidas, da nossa geração, do nosso futuro, em que se nós não tivermos a presença de Deus bem firme, bem guardada nos nossos corações, bem guardada nas nossas casas, nós não temos condições de sobreviver. E esse momento Deus preparou, como preparou para a família de Obed-Edom. Versículo 14. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses, sob os cuidados da família de Obed-Edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-Edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Veja só, nós estamos num momento em que nós não podemos nos reunir aqui neste lugar fisicamente, mas a presença de Deus pode estar na sua casa como estava na casa de Obed-Edom. Você tem a oportunidade na sua casa, com a sua família, de ter a presença de Deus com vocês, de serem abençoados, de serem prosperados pelas mãos de Deus, simplesmente pela presença de Deus estar com você. E você não tem uma barreira física para isso. E é por isso que eu quero te convidar nessa noite, e te convidar como seu irmão, da sua família celestial, a você se desafiar a provocar essa presença de Deus dentro da sua família, dentro da sua casa, do seu trabalho, aonde você está neste momento. Nós não podemos fazer isso aqui nesse espaço fisicamente todos juntos, mas você pode fazer isso na sua casa. Esse é o momento que Deus separou, como separou para Obed-Edom, da arca estar dentro da sua casa, com a sua família, prosperando a sua família, prosperando a sua casa, trazendo paz, trazendo saúde para você. Esse é o momento que Deus preparou e separou para a sua vida, para isso. Você não precisa ficar desesperançado, com temor no seu coração. Entenda que a presença de Deus, esse é o momento da presença de Deus estar em você e dentro de você. Por isso eu quero te convidar nessa noite a orar mais uma vez,
convidar o Espírito Santo para se manifestar na sua casa, na sua vida. Separe um tempo para meditar na palavra do Senhor. Separe um tempo para orar no seu quarto, separado em secreto, onde Deus te ouve, Deus te responde. Se você já faz isso com frequência, amém. Se você ainda não faz isso, irmão, eu quero te convidar a fazer isso, a experimentar isso, porque a presença de Deus tem a oportunidade nessa noite de invadir a sua casa e abençoar a sua família e a sua casa, como fez Obed-Edom. Basta simplesmente você abrir a porta para isso. Não depende da estrutura, não depende de uma música ao vivo tocando, não depende de muitas pessoas reunidas, depende só do seu coração, conectado com o coração de Deus. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Pedir para que a presença do Espírito Santo se manifeste na sua casa, na sua família. Pedir para que o Espírito Santo conduza você no lugar secreto, no lugar mais profundo, para que a gente tenha como igreja a realidade do Espírito Santo manifesto nos nossos corações, na nossa família e na nossa casa. Amém, vamos orar. Pai, nós queremos orar, Senhor, e pedir para que o Senhor socorra aqueles irmãos, ou essa pessoa que está nos assistindo, que está há muito tempo sem sentir a Tua presença, que está há muito tempo sem consultar o Teu Espírito Santo, acerca das direções da vida, do coração. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus para que o Teu Espírito Santo invada, Senhor, este coração, esta casa. Invada esta família, Deus, trazendo paz, Senhor. Senhor Jesus, encontra os nossos corações nessa noite. Aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser acertado, Deus, que seja feito em meio à Tua presença, que seja feito em meio à manifestação do Teu Espírito nas nossas vidas. Não nos permita, ó Deus, dirigir a nossa vida, Senhor, o nosso relacionamento contigo de qualquer maneira, mas nos permita, ó Deus, seguir, ó Deus, carregando essa presença nos nossos ombros, carregando esse fardo suave sobre os nossos ombros, de ter o Teu Espírito nos conduzindo, de ter o Teu Espírito dirigindo a nossa família, a nossa casa, os nossos relacionamentos, Senhor. Eu quero orar nessa noite e pedir para que o Teu Espírito Santo se manifeste, como se manifesta aqui neste lugar fisicamente, mas dentro das nossas casas, nesta sala onde a pessoa está assistindo este culto, neste quarto, Senhor, neste lugar onde ela está trabalhando, Deus, que o Teu Espírito Santo encontre os nossos corações, que a arca, que a presença seja trazida de volta para o lugar onde ela nunca deveria ter saído, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir em meio à Tua presença, em meio ao lugar secreto, em meio ao profundo do conhecimento, Deus, da Tua presença, do Teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos encerrar o nosso culto, mas antes eu não posso deixar de mencionar que, apesar da gente não estar se reunindo fisicamente, o nosso trabalho aqui como igreja continua. Então, primeiro, eu queria lembrar os irmãos que estão aí nos grupos que a gente está arrecadando alimentos, arrecadando comida para as pessoas que estão precisando. Nós estamos voltando com o mercado solidário, com a distribuição de alimentos. Muitas pessoas estão passando necessidade e nós precisamos da sua ajuda, do seu coração generoso com um alimento não perecível. Entre em contato no seu grupo, entre em contato com o seu líder, para que você possa fazer essa doação. Nós vamos organizar para poder ou buscar esse alimento com você, ou para você trazer até aqui a igreja, para que a gente consiga continuar esse trabalho de servir as pessoas, os nossos irmãos que estão necessitando. E também do seu dízimo e da sua oferta. Sem a sua contribuição, sem a sua generosidade, nós não podemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. O reino de Deus continua trabalhando, continua funcionando, essa casa continua aberta, nós continuamos
a servir, trabalhar, acolher as pessoas que estão precisando. Então, não se esqueça, não deixe de doar. Você tem o QR Code, os dados da conta, você pode dizimar, você pode ofertar da sua casa. Amém? E domingo nós estamos com o nosso culto às 18h30, também online, ao vivo. Que Deus abençoe o restante da sua semana, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu coração, Deus abençoe a sua mente, que nesse momento difícil Ele possa mostrar e revelar os milagres dEle para você, para a sua casa, amém? Vamos orar para a gente encerrar este culto. Obrigado para você que nos assistiu, que Deus abençoe você. Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, Senhor, te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que esteve conosco até aqui. Quero te agradecer, Senhor, pelos nossos irmãos que serviram aqui, Senhor, o Alex, o Fernando. Quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa gravar, Senhor, a Tua palavra no coração desta pessoa, seja aquilo que o Senhor falou durante o louvor, seja aquilo que o Senhor falou durante a mensagem, no momento de oração, que o Senhor possa, ó Pai, conduzir essa pessoa em paz, conduzir essa pessoa para um lugar de felicidade, Senhor, e que o Senhor possa trazer e renovar a esperança nos nossos corações. Nós continuamos acreditando, Senhor, com a nossa fé firme em Ti, Pai, e somente no Senhor. Abençoe essa família, essa casa, essa pessoa que está nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.